Olá, meus amigos, meus irmãos, a minha saudação a todos vocês, e eu quero trazer aqui uma pequena palavra, uma pequena reflexão da palavra de Deus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 22, e vou ler aqui o versículo 45 e o versículo 46. Aqui está a palavra do Senhor Jesus, né? Nos dizendo, nos orientando, nos ensinando como devemos fazer na nossa jornada, na nossa caminhada com o Senhor Jesus. E porque aqui está falando sobre o momento de agonia do Senhor Jesus e sobre o momento de oração que ele foi ao monte orar. Vamos ler então aqui esses dois versículos do capítulo 22 de Lucas, 45 e 46. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aqui Jesus nos ensinando, ele nos orientando como devemos andar, né? Temos que orar e vigiar, porque a perseguição, os laços do inimigo, as tempestades, as ondas têm se levantado a cada dia, a cada momento, para nos impedir a nossa caminhada com Cristo, né? Porque somos chamados para a salvação. Somos chamados para um dia morar com Cristo no céu. Mas o inimigo das nossas almas, ele que foi um anjo de luz, ele foi maestro do coral, e hoje é um demônio que vive perturbando as nações, ele sabe que aquele que andar retamente com o Senhor Jesus, ele vai ocupar aquele lugar que um dia foi dele, lá no céu. Porque para ele não tem mais salvação, mesmo que ele se arrependa, para ele não tem mais salvação. Sim, para nós, seres humanos, que fomos um dia criados por Deus, e Deus tem nos chamado para a salvação. Então a palavra que está dizendo: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Tem um versículo lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11. É isso mesmo, do capítulo 3, versículo 11, e diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meu irmão, a tua coroa, a sua coroa, a minha coroa, a nossa coroa, ela é preciosa. Por nada devemos perder a nossa coroa. Se perder a coroa, perdemos a salvação, perdemos tudo com Cristo. E não é assim. Não é assim que ele quer. Ele está nos orientando, ele quer que nós sejamos um povo que temos cuidado daquilo que ele colocou nas nossas vidas, né? Temos que cuidar, temos que vigiar, porque um dia iremos morar junto com Cristo nas mansões celestiais. Falando então aqui sobre Jesus que estava ali no monte orando, eu quero ainda ver mais um versículo aqui do capítulo 22, no versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Jesus estava triste. Por
que ele estava orando? Ele estava triste. Ele estava triste. Ele estava agoniado. Ele chegou a falar isso para o pai. Ele chegou a falar essas palavras para o pai, que está aqui mais acima, aqui, ó, no versículo 42. Ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus passou por um momento ali de quase querer desistir. Quase querer desistir daquela batalha, daquela jornada, do que ia acontecer, porque ele ia ser pregado em uma cruz, ele ia verter o seu sangue inocente na cruz do Calvário. Não, mas ele veio a esse mundo para nos salvar e nos remir de todo o pecado. Mesmo tempo que ele pediu ao Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele disse, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Vamos recapitular o versículo, porque tem uma outra versão que diz mais ou menos assim, conforme eu falei agora, né? Esse aqui é um pouquinho diferente, mas é a mesma palavra. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E sim, mas faça a tua vontade. Então, aconteceu. Jesus morreu em uma cruz, crucificado, para nos salvar, para nos dar o perdão. E através da morte de Jesus, nós somos salvos. Mas para isso, meu amigo, você que não é crente, para isso você tem que aceitar a Jesus como seu único Salvador, porque tem um versículo que diz lá em Marcos, no livro de Marcos, eu não vou ler o versículo aqui agora, mas vou citar ele, né? Que diz Jesus dizendo aos seus discípulos, a nós, hoje que somos servos de Deus, ide pregai o evangelho a toda a criatura. Então, nosso trabalho é fazer o quê? Nós que um dia aceitamos Ele como nosso Salvador, conhecemos a Tua palavra, é ir levar a palavra para outros também que ainda não conhecem. E Ele nos disse essa palavra, como Ele disse para os seus discípulos, ide pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas é só isso? Não. Tem um porém. Aquele que crê, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então você tem que crer e você tem que ser batizado nas águas como Jesus foi batizado. Porque não adianta viver aquela prática de quando a gente era criança. Eu não passei por isso, graças a Deus não passei por isso. Porque quando eu nasci, meus pais, a minha mãe eram evangélicos. A minha mãe me levou eu novinho, recém-nascido, e o pastor me pegou nos seus braços. Quem dera se eu pudesse hoje saber quem era esse pastor, né? Mas isso já passou muitos e muitos e muitos anos, né? Eu nem sei, nem fiquei sabendo qual é o nome dele, mas esse pastor me apresentou a Deus ali, no altar da igreja. Então eu não passei por outro batismo. Depois, quando eu me tornei homem, que eu me converti a Cristo, porque depois também eu cresci, fui apresentado a Deus, mas segui outros caminhos, caminho errado, mas depois a palavra de Deus veio, me confortou, Jesus falou comigo e eu voltei aos seus caminhos e fui batizado nas águas. E hoje estou aguardando também o arrebatamento da igreja para um dia orar com Cristo. Então, muitos têm passado hoje por essa prática, né? Os pais pegam a sua criança recém-nascida, leva em um batismo que não é o batismo de Deus. Não é. É aqueles 3 pinguinhos de água na cabeça, não é batismo. Esse batismo não serve para Jesus. Então, a sua palavra está
correta aqui, porque a palavra de Deus é sempre correta, né? Ide pregai o evangelho a toda criatura. É o que estamos fazendo. Quem crer e for batizado será salvo. Então você tem que crer, você tem que ser batizado para um dia morar no céu com Jesus. Mas também não é só isso. Aí vem aquele processo de andar retamente nos caminhos do Senhor, porque o inimigo está aí para impedir, quer impedir a salvação daqueles que um dia aceitou Jesus, não é mesmo? Como eu li aqui, acabei de ler em Lucas, aqui capítulo 22, o versículo 46, que diz, e disse-lhes, foi Jesus dizendo isso aqui, e disse-lhes, por que andais dormindo? Levantai vós e orai, para que não entreis em tentação. Muitas vezes você está aí dormindo, o sono da indolência, porque não fique triste por nada, não. Algo tem te deixado triste, aborrecido, é a enfermidade, a falta de emprego, muitas vezes a falta de alimento lá na sua mesa para você, com seus filhos, sua família. Não se entristeça com isso, não. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Não é fácil, sabemos que muitas vezes o homem, a mulher, quando falta algo, às vezes muitos murmura, blasfema contra Deus, e por essas palavras que muitos praticam de murmuração, poderá perder a sua salvação, certo? Você lembra o versículo que eu falei de Apocalipse? Em capítulo 3, versículo 11, dizendo assim, foi Jesus que disse essas palavras. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo está trabalhando para tomar a tua coroa, para tomar a minha coroa, para tomar a nossa coroa, para nos impedir a nossa morada com Cristo no céu. Mas então vamos andar retamente com o Senhor Jesus. Vamos vigiar, vamos orar, vamos vigiar, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e vamos fazer aqui uma pequena oração e eu volto em breve com mais um vídeo. Maravilhoso, eterno Deus, Pai querido, nesse momento aqui estou transmitindo, Senhor, a Tua palavra, essa pequena reflexão. E eu peço a Ti, Pai, estenda Tuas mãos poderosas, estenda Tuas mãos santas sobre a cada um do Teu povo, os Teus servos, e também trabalhe na vida daqueles que ainda não são crentes, Pai. Coloca essa semente, Pai, essa sementezinha no coração daqueles que não são crentes, para que um dia eles possam conhecer a Tua palavra e ser salvo por Ti, Senhor, e um dia também morar no céu. E que Deus abençoe a todos, que tenha paz, felicidade, muita saúde e vamos andar retamente nos caminhos do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Até lá, o meu abraço.